Olá pessoal, eu sou Patrícia Balata, sou fonoaudióloga especialista em voz, sou de Recife, Pernambuco, e recebi um honroso convite através do meu amigo Tiago Ferreira, que é do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, para conversarmos, para trocarmos ideias e experiências sobre diversas temáticas, e no que me cabe falar é sobre as disfonias por tensão muscular. Esse momento é um momento que faz parte da virada vocal, que é um evento que, em tempos de distanciamento social, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia teve a brilhante ideia de nos oportunizar momentos, encontros dessa natureza, de forma a celebrar um dia tão importante, não só para nós fonoaudiólogos, mas para a sociedade como um todo, dada a importância que a voz tem na nossa vida, que é o Dia Mundial da Voz. A virada vocal vai acontecer nos dias 15 e 16 de abril e várias pessoas vão estar falando sobre temáticas diversas. E coube a mim, eu vou, vez ou outra, desviar o meu olhar do vídeo para que eu possa acompanhar um pouco a construção do raciocínio. Vamos conversar sobre essa disfonia por tensão muscular. É uma terminologia de décadas passadas que se caracterizava também como uma disfonia hiperfuncional ou síndrome de tensão musculoesquelética. Isso variava de acordo com cada teórico a respeito do tema, mas que uma terminologia ou outra já nos sugere o que é que acontece, o que é que a gente pode expectar em relação a esse quadro, que é uma disfonia em que há um sobreuso dessa musculatura, causando assim um desvio vocal, que pode variar de leve a intenso, de acordo com o grau da tensão que vai sendo instalada e do tempo também em que essa musculatura vai sendo sobreutilizada, normalmente de forma desnecessária, de forma que gere um desgaste muscular importante. A gente sabe que os tecidos musculares, eles são responsáveis pela postura, pelo equilíbrio, pelos movimentos, pela força, e quando esses tecidos eles funcionam, né, eles são ativados, são recrutados a custo de um metabolismo muito sofisticado, e quando a gente usa de forma excessiva qualquer músculo, a gente vai encontrar como um resultado, e normalmente por desconhecimento mesmo da forma em que o músculo deve ser, os músculos no caso devem ser utilizados, vai chegar a um ponto de um sinal muito importante na clínica vocal, que esses pacientes portadores de disfonia dessa natureza eles referem como sendo a fadiga, que é muito importante e que é de difícil mensuração, né? Associado ao sinal da fadiga, nós temos tantos outros sinais. Então, as disfonias por tensão muscular estão dentro da categoria das disfonias funcionais, né? Das disfonias hiperfuncionais, que por sua vez podem ser primárias, quando elas não têm alteração ainda orgânica em decorrência desse sobreuso, ou as disfonias hiperfuncionais secundárias, quando esse sobreuso, esse uso excessivo, ele gera uma alteração de natureza orgânica, uma patologia que torna o quadro um pouco mais avançado. A bem da verdade, a gente não sabe, por vezes, o que é que nasceu primeiro, se o uso excessivo gerou a lesão ou a lesão, por sua vez, fez com que o sujeito desenvolvesse uma disfunção, né, do seu comportamento fonatório e que gerou essa disfonia por tensão muscular. O que eu posso atestar para vocês, eu vou falar aqui da minha experiência clínica, é que não vai pesar tanto no manejo do tratamento, da abordagem com esses pacientes, se o que veio primeiro foi a patologia, foi a alteração orgânica ou se foi a disfunção. O fato é que já há uma desorganização que pode ser bastante importante e que a gente precisa saber manejar esse tipo de disfunção. Existem muitas causas, as disfonias de forma geral elas são multifatoriais e as disfonias hiperfuncionais também. E dentre as diversas causas, como elas se enquadram na categoria das disfonias comportamentais, então dentro das diversas causas estão
quadros psicomotores, de disfunção psicomotora, no sentido de usar a musculatura como forma de extravasamento de uma tensão. Eu vou só regular aqui um pouquinho. Como forma de extravasamento de questões internas, de questões psíquicas. Então, os quadros de ansiedade, os quadros de estresse, quadros de depressão, que pode até parecer contraditório quando a pessoa está tão sem energia, mas mesmo assim ela usa excessivamente uma sobrecarga muscular para poder fazer se manifestar vocalmente. Então são quadros que podem ser, se não a etiologia básica, podem ser fatores predisponentes e os fatores determinantes na instalação ou na manutenção desse quadro das disfonias hiperfuncionais. Além dos fatores que se relacionam diretamente ao uso da voz, como as pessoas que precisam usar a voz profissionalmente, de forma por demanda vocal intensa, como profissionais da voz, como teleoperadores, operadores de telemarketing, professores, enfim, categorias de vozes artísticas ou não artísticas. O fato é que existem, em especial na musculatura extrínseca, inicialmente na musculatura intrínseca também, na musculatura laríngea, uma compensação na tentativa de fazer uma fonação que acaba gerando essa disfunção. Então a gente pode até pensar que aquele termo que se utilizava antigamente de disfonia disfuncional pode não estar de todo inapropriado, né? Esses quadros que a gente entende que se correlacionam direto com a disfonia por tensão muscular, que podem também ser enquadrados como Aronson, lá em 1980, já categorizava como as disfonias psicogênicas, posto que aquilo que é comportamental tem uma representação importante do ponto de vista psicológico, e aquilo que é comportamental e gera um hábito torna-se muito difícil, às vezes, de ser modificado, como qualquer hábito na vida da gente. Então, a princípio, o quadro pode não ter alteração orgânica e pode parecer ser fácil de tratar, mas aquilo que é de origem, da forma como o sujeito se relaciona na sua comunicação com o mundo, é muito difícil, pode ser muito difícil de ser modificado. Principalmente porque a percepção ou a autopercepção ou a propriocepção que a pessoa tenha da sua forma de se comunicar, de se expressar, nem sempre ela corresponde ao sinal que está sendo observado pelo fonoaudiólogo ou pelo médico laringologista que faça a sua avaliação inicial. Muito bem. Diante disso, é claro que é muito importante, a gente não pode prescindir de um diagnóstico laríngeo, né, de um diagnóstico vocal, evidentemente, mas de um diagnóstico laríngeo, que vai nos dar diversas configurações do comportamento, da dinâmica, da biodinâmica dessa laringe. Essas diversas configurações podem se manifestar com a presença de fendas glóticas de naturezas diferentes. Posso encontrar uma fenda dupla, ou uma fenda em ampulheta, ou uma fenda fusiforme. Não há um padrão, um marcador de comportamento muscular da dinâmica laríngea que se caracterize diretamente para se dizer que aquilo é uma disfonia por tensão muscular ou uma disfonia hiperfuncional. Porque a forma em que a pessoa vai encontrar para fazer a sua voz ser expressa e ser produzida, ele pode fazer isso de N formas. Mas é muito importante o diagnóstico para que a gente possa entender que comportamento está sendo gerado e que se aquele comportamento muscular se correlaciona com a produção vocal, tá? Com o output vocal. Então, nós precisamos do diagnóstico laríngeo, de um diagnóstico vocal e também de um diagnóstico dessa musculatura que se dá normalmente pela palpação, que é um padrão ainda subjetivo, embora a gente já tenha escalas que tenham maior especificidade e sensibilidade para a avaliação dessa musculatura. Na dinâmica da avaliação da laringe, quando o médico
olha e faz a videolaringoscopia, ali quando ele tem um padrão claro, que é de tensão, que se caracteriza por uma compressão lateromedial das pregas vocais, por vezes das bandas ou das pregas vestibulares, ou compressão antero-posterior, ou ainda uma compressão esfinctérica ou valvular dessa estrutura, é claro que é quase que inconteste que o diagnóstico se dá por uma síndrome de tensão musculoesquelética. Às vezes a gente não tem essa configuração. Quando a gente faz a análise vocal, a avaliação vocal, eu posso ter um comportamento de tensão muito grande e que pode não se correlacionar com a voz que está sendo esperada. Porque eu posso encontrar vários tipos de vozes sendo produzidas em laringes com comportamentos miodinâmicos, às vezes até bizarros. Então, observem que se eu tenho uma expectativa de que diante de um quadro de uma laringe muito tensa, muito contraída, eu tenho uma expectativa de uma voz tensa e comprimida. E na realidade eu posso até ter uma voz soprosa. Isso aqui, por exemplo, é tenso e comprimido, mas eu não tenho rugosidade. Mas o nível de tensão expresso internamente e externamente, visualmente, ele é observável, gera uma voz que também é soprosa. A gente pode estar diante do que se considera como um paradoxo, né, entre um comportamento muscular com o som que está sendo produzido a esse preço. Mas, via de regra, nós temos vozes tensas, comprimidas, rugosas, soprosas, né, com uma ressonância muito baixa, presença de ataques vocais bruscos, uma incoordenação pneumofônica, que claro que esses sinais vão variar de acordo com a intensidade desse desvio. Quanto maior o desvio, maior também vai ser o desvio vocal, o sinal vocal que a gente está captando, tá? E muito frequentemente a respiração também. Claro que quando esse sujeito faz sobreuso da musculatura intrínseca e também da extrínseca, isso vai gerando tamanha alteração no comportamento que ele vai sentindo necessidade de recrutar cada vez mais músculos para fazer a sua fonação. E cada vez mais músculos, ele começa a solicitar musculatura acessória, musculatura cervical, e a respiração, portanto, torna-se superior. Então, só o fato da respiração ser superior para que ele possa fazer um aporte e assim gerar sua coordenação pneumofônica, já faz um recrutamento, uma contração excessiva dessa musculatura. Então, a musculatura paralaringe, a musculatura cervical e também de ombros, trapézio, esternocleidomastoideu, estão, via de regra, comprometidos, envolvidos na fonação das disfonias por tensão muscular. Essas disfonias, atento a esses sinais durante a nossa avaliação, isso vai nos fazer pensar se a fonoaudiologia sozinha dá conta de manusear, de manejar com todo esse nível de recrutamento. Entendam por que isso acontece, observem. Na medida em que eu começo a fazer um recrutamento funcional, natural, né? Nós estamos falando de músculos esqueléticos, portanto a contração é voluntária, né? É natural, eu vou ter que fazer um recrutamento muscular para aquele tipo de comportamento, no caso a fonação. De acordo com o meu estado emocional, de acordo com a sobrecarga de vida, de acordo com a forma em que eu somatizo os meus conflitos internos e isso eu expresso vocalmente, a gente vai gerando na contração, o nível de contração muscular tão grande que a gente pode alcançar o que se chama na fisiologia muscular de tetania, ou seja, quando acontece um nível de contração máximo. Então, esse sujeito que fala assim, isso não é uma disfonia espasmódica, isso é uma aberração das disfonias por tensão muscular. Ele fala tamanho tensão para gerar um som, que o som nem consegue ser produzido, e desta forma os grupos musculares envolvidos estão em contração máxima. Qual é o efeito disso?
como em algum momento, quando essa fonação ela para, evidentemente, porque se para o evento comunicativo, essa musculatura precisa relaxar, e quando ela precisa ser reativada, ela não consegue, ela leva um tempo para que possa recrutar os músculos necessários para aquela função. Então acontece um efeito rebote. Eu já não consigo recrutar os músculos necessários, que são os músculos intrínsecos e extrínsecos, e aí eu começo a recrutar outras musculaturas para fazer uma função que não cabe a esses músculos que eles necessitem serem ativados. Portanto, a gente começa a ter uma desorganização que muitas vezes o sujeito não sente. Ele sente a voz diferente, ele sente um cansaço, que é o estágio final dessa tetania, que é o que se chama a fadiga muscular. Então, a fadiga ela é um estágio muito mais avançado, né, do desgaste, da exaustão muscular, que vai dificultar, claro, o recrutamento natural para que essa função seja feita no seu cotidiano. O que eu quero dizer com isso seria mais ou menos assim: um professor, por exemplo, nós temos inúmeros professores lá no hospital dos servidores do Estado, então eles às vezes têm carga horária de dar aula nos 3 turnos. Então, se eu supor que se a gente supõe que essa pessoa usa essa carga horária excessiva durante 3 turnos, ele vai ter os intervalos, os momentos de repouso. Nesse momento de repouso, essa musculatura é desativada, mas quando ele vai precisar iniciar um novo turno, ele não consegue recrutar, porque essa musculatura já está em fadiga. Daí é evidente que a importância das estejas de aquecimento, desaquecimento, e eu diria mais que é o reaquecimento, para que essa musculatura esteja condicionada com resistência para poder exercer a sua função. Então é fácil a gente entender isso, difícil a gente conseguir chegar no nível de percepção desse sujeito, que ele procure ajuda antes de que esse sobreuso já tenha envolvido essa cadeia cervical, por exemplo, né? E evidentemente que isso a gente pode extrapolar para os músculos respiratórios, músculos inspiratórios, músculos expiratórios, o próprio diafragma. Tudo vai sendo utilizado na tentativa de auxiliar aquela fonação e que acaba gerando uma exaustão mesmo completa. Então, nós temos uma possibilidade, o diagnóstico laríngeo, que eu posso encontrar essas diversas configurações laríngeas, com diversos tipos de fendas ou comportamentos miodinâmicos, né, de mais ou menos compressão, a voz que pode se correlacionar ou não, se ela for rugosa, tensa, comprimida, soprosa, num quadro de tensão que não é a expectativa que a gente tinha. E a gente supõe que quando tem muito músculo, a loudness pode estar aumentada, e isso nem sempre é verdade, exatamente porque o sujeito precisa ter maior pressão subglótica, maior audição glótica para fazer uma intensidade maior, mas essa musculatura não funciona eficientemente, e daí ele não consegue ter a loudness que ele necessita, por exemplo, para uma regência de classe, ou um cantor para ter um domínio de um palco, enfim. E vamos chegar no ponto que é um ponto de bastante interesse meu e do grupo de pesquisas com o qual faço parte, que é o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Hilton Justino, que é o Patofisiologia do Sistema Estomatognático, onde a gente tem um interesse pelo pescoço, pela musculatura cervical, pela musculatura extrínseca, porque a gente já conseguiu perceber e entender que quanto maior o grau da disfonia, mais difícil é esse recrutamento muscular. A gente avalia isso com um eletromiógrafo de superfície, que é colocado nessa musculatura supraoideia e infraoideia, e o que a gente percebe é que à medida em que a pessoa tem mais tempo de disfonia, independente dela ser por tensão muscular ou não, há uma dificuldade do recrutamento dessa atividade para fazer a sua função natural.
A eletromiografia de superfície, ela é uma ferramenta ainda pouco utilizada na clínica de voz, mas recentemente nós tivemos 3 pesquisas, tanto na Paraíba, 2 na Paraíba, 4 pesquisas, uma em andamento, 3 já finalizadas, que estudaram a atividade elétrica de pacientes disfônicos após 2 em relação a uma dinâmica, a um exercício. O que se viu foi que após a realização do exercício, a atividade elétrica reduziu. Numa pesquisa aqui em Pernambuco, nós fizemos após a eletroterapia do modo TENS, e que a gente viu também junto com o PIRV, que é o Programa Individual de Reabilitação Vocal. Nós identificamos que a musculatura extrínseca, a atividade elétrica da musculatura extrínseca também reduz após a aplicação de uma técnica, então o que mostra que a eletromiografia é capaz de captar essa mudança dessa atividade elétrica e vai nos norteando, né? Possivelmente que as técnicas têm ação não só indireta, não só naquela musculatura intrínseca que é responsável pelo produto vocal, pelo output vocal, mas também nessa musculatura extrínseca que dá suporte a tudo isso. Isso numa dinâmica muito sofisticada, porque teoricamente a gente parte do princípio de que os músculos extrínsecos, eles são elevadores ou abaixadores, elevadores supraoideus e infraoideus, os depressores da laringe, mas durante o ato fonatório eles são sinérgicos, evidentemente. E por vezes o que a gente vê também no disfônico são movimentos paradoxais, ou seja, aquela musculatura que tem que fazer a sinergia para elevar a laringe e produzir um determinado som, ela pode estar tão contraída disfuncionalmente falando que ela rebaixa em vez de permitir a elevação da laringe. Clinicamente a gente já teve casos dessa natureza, que são casos que também não se correlacionam com a imagem laríngea nem com a produção vocal. E diante disso, se a gente imaginar que eu só tiver um olhar sobre a musculatura intrínseca, eu corro o risco de não conseguir ter uma boa resposta. Portanto, olhar e entender como funciona a musculatura extrínseca dessas pessoas que têm disfonias por alteração muscular, no caso que nos interessa no momento, a disfonia por tensão muscular, entender, manejar essa musculatura é muito importante, e eu diria mais, às vezes ela é o suficiente para fazer com que a pessoa saia do quadro do desvio muito intenso para um desvio moderado até um desvio leve. Para isso, é claro que é fundamental a colaboração do sujeito. Ele tem que entender o que está acontecendo. A gente não tem músculos, a gente não tem muitos proprioceptores na laringe, então a propriocepção dessa região ela é um pouco difícil. E a musculatura proprioceptora, elas nos dá informações muito ricas. Por outro lado, a gente tem que se utilizar dos recursos que a gente tem, né? Quer dizer, desenvolver a propriocepção do sujeito dentro do que é o limite fisiológico e se utilizar de estratégias em que ele possa melhorar essa percepção, quais sejam o espelho, um vídeo, a própria análise acústica, o espectrograma, onde a gente vai perceber como ele mostra para ele o que é uma voz mais tensa, como ele está produzindo, e a própria eletromiografia de superfície no modo biofeedback. Porque no modo do biofeedback, os eletrodos são colocados para que aquela função seja exercida com um monitoramento visual da contração muscular, e daí a gente ensina como controlar, como contrair, como relaxar e o que vai acontecendo naquela musculatura. Então, o biofeedback é uma estratégia de evidência muito robusta na literatura, de evidência A, evidência importantíssima, e é um recurso que tem que ser cada vez mais aplicado na clínica de voz e nos ajuda muito nos casos das disfonias por tensão muscular. Na palpação, que é o outro quesito seguinte, quando a gente faz a palpação, ela é subjetiva, porque ela responde à minha percepção tátil. Quer dizer, a mão
do terapeuta, ela tem que ter a sofisticação, o refinamento de captar o grau de tensão. Eu tenho que ter uma experiência em várias palpações para poder identificar. Existem alguns sinais importantes, como por exemplo, a elevação do complexo iolaríngeo, que a deglutição já pode nos dar uma informação se há uma elevação que a gente pode considerar adequada ou satisfatória. O espaço tireoideu reduzido também é um sinal importante, mas às vezes, dependendo da robustez do pescoço, a gente nem sempre consegue achar. Se tiver muita gordura, muito tecido adiposo, a gente nem consegue localizar muito bem esse espaço entre o ocioide e a cartilagem tireoide. Mas quando essas estruturas estão bem próximas, onde eu não encontro aquele espaço tireoideu, possivelmente eu já estou dentro de um quadro que a gente pode se configurar como uma disfonia por tensão muscular. A manipulação, a palpação também, para analisar a excursão lateral da laringe e que se há crepitação ou não, e não havendo esses sinais também indicam que pode estarmos diante da rigidez muscular, da rigidez das articulações, que é um dos sinais que a gente encontra também em decorrência do sobreuso dessa musculatura. Muito importantes são as sensações que os sujeitos também nos relatam, que são muita secura, a garganta, essa região ardida, não só a garganta, que isso se confunde com outros acometimentos, como por exemplo o refluxo gastroesofágico, que pode ser um dos fatores que desencadeia a disfonia por tensão muscular. Essa laringe ela se torna responsiva a cada vez que há a possibilidade da penetração do ácido do esofágico, e daí ela começa a gerar um comportamento de resposta de tensão muscular de forma a se proteger. Então a gente tem um paciente que fala que tem irritação, tem ressecamento, tem pigarro e tem dor. A dor é um sintoma muito importante na clínica vocal. E a dor quando fala, a dor para falar, a dor durante o ato da fonação. Isso mexe já com a gente de tal forma que a gente, né, quer livrar aquele sujeito. E nós temos muitas ferramentas para isso, felizmente. Eu considero que a laser terapia é um instrumento muito eficaz nesse tipo de sintoma, mas ela não desenvolve a propriocepção. Já a eletroterapia, no modo TENS, ele é eficaz para desativar essa musculatura e ela também auxilia na propriocepção. Portanto, nesse momento a gente não vai poder falar sobre a terapia. Eu fiquei tateando um pouco com vocês, patinando um pouco nesse campo, mas não é o objetivo dessa conversa. O objetivo da conversa era a gente falar um pouco dessa experiência, da percepção, do manejo que a gente tem com esses quadros das disfonias por tensão muscular. É uma disfonia, é um quadro que é desafiante para o fonoaudiólogo, porque ela depende da percepção do sujeito, de uma procura mais precoce, para que não se chegue a um ponto muito avançado, né, já do grau do desvio, que não é só o desvio vocal, na realidade é um desvio, né, mais geral, mais complexo, e que por vezes nos faz necessário que a gente recorra a profissionais de outras áreas, como um fisioterapeuta que possa auxiliar, né, nessas cadeias musculares, que elas sejam ativadas de forma mais apropriada. E a gente pode pedir que esse paciente se submeta a uma reeducação postural global, a terapias manuais que possam liberar a fáscia. Isso é bem interessante. Eu posso atestar para vocês que não é raro que a gente precise desse tipo de suporte. E também, às vezes, de um apoio psicológico, para que o paciente entenda por que ele está usando este fenômeno vocal como uma forma de extravasamento das suas tensões
e isso se gera um nível de desconforto ou de dor, já se torna preocupante, né? E se ele for profissional da voz, isso é inconteste. Eu posso atestar para vocês também que técnicas meditativas têm dado um resultado muito interessante. E as técnicas meditativas muito simples, básicas, de descompressão, técnicas de mindfulness, de descompressão mental e, consequentemente, de descompressão física e, consequentemente, de melhora da percepção, da autopercepção. Então, a gente tem hoje a terapia manual-laríngea, tem uma resposta muito, muito eficaz nas terapias por tensão, nas disfonias por tensão muscular e tantas outras técnicas que vão organizar esse produto fonatório, né? Então, técnicas de firmeza, trato vocal semi-ocluído, só que o olhar e o foco não pode e não deve ser apenas a musculatura intrínseca ou o produto que é a voz, mas sim esse contexto geral do que está envolvido na gênese dessa disfunção, que são essas alterações de personalidade ou de estados psicoafetivos muito alterados, muito exacerbados e que se manifestam vocalmente, como a gente já falou, o uso excessivo da voz sem o conhecimento apropriado, que gera esse desgaste, essa fadiga muscular, essa contração excessiva. Então, o olhar foge daquilo que o exame laríngeo nos diz, daquilo que o diagnóstico vocal funcional nos diz, para um olhar mais amplo, que é também sobre essa musculatura intrínseca, sobre essa musculatura paralaríngea, musculatura cervical, respiratória e um olhar do corpo do outro que nada mais vai nos dizer como é que ele está se relacionando com o mundo através não só da sua voz, mas da forma que ele precisa se colocar posturalmente diante dos seus interlocutores, né? Então, o corpo fala, né? Aquela máxima lá do Pierre Weil, ela é válida mesmo e a gente tem tido muito sucesso quando a gente olha para o sujeito com esse tipo de compreensão. E as ferramentas, as tecnologias estão aí a nosso favor e a favor dos nossos clientes. Saibamos utilizá-la com bastante cuidado, pertinência, respeitando os limites e a aplicabilidade, né, de fato para o que elas servem e pesquisando, porque a gente só tem a agradecer as pessoas que investem nessa área, esses grandes pesquisadores, e felizmente, né, hoje a nossa sociedade está cada vez mais democrática para dar voz a todos eles e a nós que somos clínicos, porque a gente vem de fato para fazer o outro viver melhor. Obrigada pela oportunidade, um Dia da Voz mundial maravilhoso para todos nós. Tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas vai passar e espero que rápido. E obrigada mais uma vez pela chance da gente estar juntos, ainda que seja virtualmente. Até a próxima.